Olá pessoas, eu sou o Léo e eu sou o Miguel e esse é o canal Piuí. O gênero da ficção científica está lotado de grandes filmes. Filmes que a gente guarda no coração com muito carinho e às vezes até fazem parte do cenário do Piuí, como é o caso de Blade Runner. Olha só! Mas também tem muitos outros que são lembrados e mencionados até hoje o tempo inteiro. 2001, Uma Odisseia no Espaço, Matrix e tantos outros marcaram o cinema e até hoje vivem sendo mencionados em tudo quanto é lugar. Mas aí eu te pergunto, e Tron? Por que ninguém fala de Tron, hein? Esse filme tão revolucionário que foi essencial para que a gente pudesse ter hoje em dia tantas obras que a gente vê aí no nosso dia a dia. Pois bem, hoje a gente quer descobrir o que aconteceu, por que ninguém fala sobre Tron. Então vamos passar pelos dois filmes dessa franquia, trazendo aqui o enredo deles, algumas curiosidades e obviamente a nossa opinião sobre tudo isso. Então apague as luzes do seu quarto e acenda tudo que for fita LED, porque tá começando a saga Tron aqui no canal Piuí. E eu quero que você seja sugado pelo seu dispositivo eletrônico, desse dispositivo onde você assiste o canal Piuí, para você manualmente deixar o like. Que parece muito mais difícil fazer isso, né? Mas deve ser mais fácil, porque do jeito que é hoje em dia ninguém dá like. O que tá acontecendo aí? Lá nos anos 70, quando os computadores tinham o poder de processamento de um relógio Casio, mas ocupavam salas inteiras, era muito difícil pensar, sequer imaginar em animações feitas nesses trambucos gigantescos. E naquela época, o Steven Lisberger, que era um animador, ele ficou completamente apaixonado por essa questão eletrônica. Ele via lá o Pong, que era um jogo muito simples, aquela luzinha piscando e batendo uma bolinha e tal, falava, caraca, mano, o dia que isso aqui evoluir, ele vai gerar coisas incríveis. Visionários. E o pensamento do cidadão ia além, porque pra gente são só luzinhas, né, bastões, batendo uma bolinha e tal, mas o Steven pensava assim, cara, e como é que é dentro desse computador? Será que existe uma sociedade lá dentro? Essa luzinha tem uma personalidade, ela conversa com outros eletrônicos lá dentro? Como é que funciona isso? É droga. E Steven Lisberger olhava a tecnologia de uma maneira lúdica, mágica. Nos sonhos dele seria possível mostrar que o que havia ali dentro daqueles computadores não eram placas e soldas, mas sim seres vivos que contribuíam, que faziam com que o que está ali fosse na verdade uma grande sociedade escondida dentro dos computadores. É tipo Toy Story, entendeu? Quando você brinca com o brinquedo, ele tá inanimado e tal, você consegue mexer nele pra cima e pra baixo, mas quando você larga ele ali, ele tem uma vida. O desejo dele era transformar isso em um filme, uma obra que misturasse atores reais com imagens geradas em computadores. Uma coisa nova, uma coisa única, diferente de tudo que já foi visto. O problema é que ninguém mais acreditava nessa ideia. Era muito difícil realizar isso naquele período, ou melhor, era impossível realizar isso naquele período. Mas os anos foram se passando, e Steven Lisberger finalmente encontrou uma empresa que estava disposta a investir nisso. Uma empresa que queria levar os limites da tecnologia além do que eles existiam, que queria trabalhar em projetos ousados. Essa empresa é nada mais nada menos do que a Disney, que apoiou esse cidadão e que junto com ele criou uma das obras mais impressionantes no que diz respeito à produção de todos os tempos. Um projeto que visava revolucionar o cinema e que, olha só, conseguiu. Uma Odisseia Eletrônica. Lançado em 1982 com o roteiro de Bonnie McBurd e do Steven Lisberger, que dirige o filme também, Tron, Uma Odisseia Eletrônica. Gostou desse título? Achei divertido também. Não gostei. Inicia com um jogo de fliperama chamado Moto Luzes, que é basicamente um jogo da cobrinha, né? Um jogo onde tu tem que ir passando assim, criando caminhos pra moto do inimigo bater e tal. É uma mistura de F0 com cobrinha, só que aqui a gente não fica olhando só como é o funcionamento desse jogo ali, da visão do usuário. Porque esse filme mostra o interior, revelando pra gente que aquelas duas motinhos, na verdade, são dois seres que estão competindo um contra o outro, e um deles, obviamente, não vai sobreviver a essa disputa. Porém, esse mundo é muito pior do que a gente imagina. Não porque ele é esteticamente esquisito, mas porque ele é comandado por uma criatura, por um programa, por um
setup? Alguma coisa? Extremamente ditatorial. O MCP, o Master Control, que simplesmente manda em todo mundo, ele deleta programas que ele não gosta, ele bota ordem na bagaça, e todo mundo que acredita nos usuários, ou seja, os usuários são as pessoas que jogam ali no joguinho e tal, ele é contra isso. Ele fala, você não pode acreditar nos usuários humanos malditos. Ele é o Windows autoconsciente. E vive dando tela azul, cara, por qualquer motivo que seja, igual o Windows. E ele tá sempre contra o usuário, né? Sim. Igual ao Windows. É igual ao Windows mesmo. Você pediu. Acontece que o MCP se tornou tão grande, tão poderoso, que ele está se apropriando de tudo que é digital, tudo que ele encontra ele meio que domina, inclusive projetos de outros funcionários, entendeu? Tudo que cai na grade digital é abocanhado por ele. E isso tem começado a prejudicar a Encom, que é a empresa que criou o MCP, que está vendo ele simplesmente tomar conta das coisas. Porém, ele tem uns podres ali do presidente da Encom, que é a Microsoft desse universo, né? Bom, esse cidadão é o Ed Dillinger. E os podres desse cidadão são vários vídeos dele andando de calcinha na rua, fazendo coisas que ninguém sabe o que é, e supostamente, segundo o Ed Dillinger, ele estava fazendo apenas uma investigação. É flagrado nas ruas de Goiânia usando calcinha. Mas ele sabe que vai ser difícil explicar isso para os outros, né? Então o computador começa a chantagear ele. Começa a chantagear ele também com outras coisas. Por exemplo, esse cidadão no passado roubou projetos de um ex-funcionário, Kevin Flynn, o criador de games de altíssimo sucesso. Esse fliperama Motoluzes foi criado pelo Flynn, mas o Dillinger foi lá e ó, surrupiou tudo, disse que foi ele que inventou e é só por isso que ele é presidente. Ou seja, hoje o presidente da Encom tem um problema e ele não pode fazer nada porque o MCP tá com ele na palma da mão. Se você pensa que é superior a nós... Você não gostaria que eu cavasse o arquivo de Flynn e o lesse num terminal de vídeo, gostaria? Eu vou expor ela na internet. Uma das principais críticas a esse filme na época do lançamento era a complexidade da trama e a dificuldade que as pessoas tinham de entender o que era um MCP, o que era um sistema operacional, o que era uma grade, o que era um programa, o que era um usuário. Hoje em dia, como o computador já está estabelecido no imaginário coletivo, todo mundo entende como é que funciona, é mais fácil. Não quer dizer que é simples, porque esse filme também vai utilizar um monte de termos e um monte de blá 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 para justificar as coisas e de fato é bem confuso às vezes, né? Eu não entendi nada. É um começo arrastado, é um começo confuso e verborrágico, né? Porque ele expõe muita coisa, e aí você fica até meio soterrado de tanta informação. Ele precisa falar absolutamente tudo. Obviamente, esse é um filme muito revolucionário, então quando ele foi produzido, a dúvida das pessoas não era nem como eles iam contar essa história, era se era possível contar a história que eles queriam. E depois, as explicações, eles pensaram, bom, já que a gente conseguiu resolver uma parte tecnológica, isso aqui a gente dá um outro jeito. Esse outro jeito é difícil de acompanhar e em 1982 deve ter sido muito mais. Muito complicado. E aqui conhecemos o tal Kevin Flynn, esse grande programador que já fez jogos de sucesso, mas que foi demitido pela Encom e agora ele toca um fliperama, só que ele tem um plano paralelo que é de hackear a Encom para conseguir a prova de que ele é o criador desses jogos e assim poder reivindicar, né? Porque, pô, ele meio que foi chutado da própria empresa. Tomei um golpe aqui, ó. Porém, ele é constantemente bloqueado pelo maldoso MCP. Que droga! E assim, tem um cara de olho nisso tudo. O criador do MCP, o Alan Bradley, um outro programador muito experiente, ele tá percebendo o que tá acontecendo, que o MCP tá tomando conta das coisas, e ele decidiu criar um programa para acabar com isso. O Tron, que seria uma espécie de antivírus para controlar esses avanços, entendeu? Acontece que o MCP foi mais esperto e conseguiu bloquear o Tron e já bloqueou junto o Alan Bradley. Ou seja, o cara tá sem acesso a nada, tá vendo a sua criação tomar conta das coisas, e aí ele vai conversar com a namorada dele e ela diz assim, ó, lembra do Kevin Flynn? Eu acho que esse cara é muito esperto, ele já tentou invadir algumas vezes o sistema e de repente ele pode ajudar a gente a desbloquear o Tron e a controlar o MCP. É assim que o trio se une e decidem invadir a Encom para fazer esse processo. E se a gente conseguir entrar lá, eu posso falsificar o acesso ao grupo 6. Hackerman. Para isso, o trio invade a Encom e é até um pouco desconfortável ali pro Alan Bradley, já que, ao que dá a entender, o Kevin Flynn é o ex-namorado da atual do Bradley. E aí, ela fica ali, às vezes, arrastando uma asinha pro ex,
né? O que dá a entender, e é uma situação meio desconfortável. Quero falar com você. Tira a mão, menina. Mas assim, uma coisa curiosa sobre essa empresa é que ela é gigantesca. Eles inclusive têm ali um sistema muito bizarro que digitaliza objetos físicos para jogar dentro do computador. É uma espécie de raio laser. Perfeito. Temos um vencedor. Parabéns. O que é muito curioso, né? Porque é muito diferente do que acontece na vida real. Aqui a gente sabe que para você pegar e botar uma laranja, por exemplo, que nem tem ali dentro de um game, você precisa de um programador fazendo esse negócio, mexendo com códigos, entendeu? Programando as coisas, ou então até contando com a ajuda da inteligência artificial para poder fazer isso. Coisa que os programadores que estudam na Alura costumam dominar, né? A Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil e, além de ser a maior referência de ensino nas áreas de programação, ela também se tornou número 1 no ensino de inteligência artificial. E se você parar para pensar, o MCP ele é uma inteligência artificial maldosa, que acabou saindo do controle do pessoal que criou o sistema, porque eles não aprenderam a dominar a IA. E veja só, agora você pode aprender ou começar o seu aprendizado de inteligência artificial na Alura de maneira gratuita, com a imersão que a Alura está fazendo com o Google Gemini. Durante 4 dias você vai aprender, experimentar e criar com ferramentas como Google Gemini, Canva, Google Workspace e a N8N, e vai aplicar a inteligência artificial em projetos práticos que aumentam a sua criatividade, a sua produtividade e automatizam a sua rotina. Ao final, você vai sair com um projeto real de IA preparado para utilizar a inteligência artificial como parceira estratégica na sua evolução profissional. Quer começar a entender um pouco mais a IA e não sabe como? Inscreva-se e participe da última imersão gratuita de inteligência artificial da Alura no ano de 2025. E não perca tempo, porque as vagas são limitadas. O Flynn começa a se inscrever em um monte de cursos que ele encontra ali, começa a ficar distraído com essa parada toda, porque é muita opção, e aí o MCP dá um ataque de oportunidade e acaba puxando o Kevin Flynn para dentro da grade. O jogo então. Ali, o Flynn acaba sendo aprisionado junto com outros 2 programas, que são o RAM e o Tron. Ele conhece o famoso Tron e tudo mais, e descobre que agora que ele foi inserido nesse mundo, ele está condenado a jogar alguns jogos mortais, até que ele de fato acabe perdendo a sua vida. E o primeiro desses jogos já surge logo, e é justamente baseado no Pong, né? A principal inspiração do Steven Lisberger acontece aqui com os personagens tendo que pegar uma bolinha e atirar ela para cima, como se fosse a representação real daquele jogo. Uau! E assim, a gente demorou todo esse tempo para falar do visual, mas finalmente chegou na hora, né? Porque esse visual é extremamente único, extremamente bizarro, muito diferente do que você está acostumado hoje em dia e muito diferente do que o pessoal estava acostumado na época. Porque quando esse filme foi lançado, foi de explodir cabeças, né? As pessoas simplesmente estavam vendo o 3D acontecendo na frente deles. E essa técnica utilizada aqui era bastante comum em desenhos animados, né? Backlit animation. Então eles faziam essa gravação em várias camadas, né? No caso do filme aqui, a galera aqui utilizava roupas brancas com os detalhes marcados, que no final do filme teriam outras cores, e eles gravavam todas as cenas em um fundo preto. Aliás, é bem interessante de ver o making off do filme, porque você vai perceber que eles gravavam mais ou menos como são feitos hoje os filmes da Marvel. É um grande nada, algo totalmente novo pro cinema, já que nessa época não tinha isso de todo mundo se enfia num estúdio e grava olhando pro nada. Tem que admitir que isso é legal. Depois esse material era passado por um processo de exposição em negativos com diferentes contrastes, e aí o que fazia com que o fundo ficasse transparente. E aí tu poderia encaixar a imagem que tu quisesse. É exatamente como funciona hoje em dia também esse negócio de chroma key, né? O fundo verde, depois você troca o fundo verde, deixa ele transparente e coloca a imagem que você bem entender. Basicamente o filme era pintado frame a frame, e para além disso, para além de todas essas cenas, ainda tinham outras, como a das motos de luz, aquela disputa que foi feita inteiramente em CGI em 1982 por várias empresas, porque não existia uma empresa que conseguisse fazer isso. Então eles realmente precisavam unir as maiores pioneiras do mundo nesse aspecto para que essa realização fosse possível. Tudo isso era programado, demorando muito tempo, era colocado para renderizar e eles não faziam ideia do que estava sendo renderizado ali, entendeu? Eles meio que calculavam o que poderia sair, tinha que esperar todo o tempo de processamento, que era
imensamente demorado para depois ver se tava bom ou não. E se não tivesse, meu irmão, faz do zero. No fim das contas, é um visual único. Hoje você pode olhar, achar estranho, achar datado, mas é muito impressionante. Inclusive a cena ali, né, quando o Flynn tá entrando no mundo, que ele tá aprisionado aqui, cara, é muito impressionante isso em 1982. Essa cena da grade é excelente, ela é muito boa, porque realmente ele congela no ar, ele vai se desfazendo e vai entrando no computador, interessantíssimo e tal, porque esse filme é isso no final das contas, a história é extremamente simples, cheia de convenções e tal pra poder acontecer, um monte de blá blá blá, só que ele é uma revolução tecnológica, entendeu? Então você tem que analisar isso aqui muito mais como essa conquista visual, digital, do que qualquer outra coisa, né? Tem que respeitá-la. Até porque como filme ele é entupido de falhas, já me incomoda nesse primeiro jogo Pong a ausência de trilha sonora, um ambiente vazio, peculiar, eu entendo a inspiração no game original, mas eu não gosto da direção e eu sinto muito falta de trilha sonora. Tá muito tranquilo esse morro. E até aqui, pra mim, o filme é um arrasto. É um arrasto, é impressionante como ele demora pra chegar dentro desse videogame e como ele entope a gente de termos e conceitos que, cara, é simples a história, mas eu acho que pra época talvez fosse muito complicado e eles foram criando cada vez mais complicações, sabe? Parece que é tipo assim, a gente precisa contar uma história simples, qual é a maneira mais complexa que eu posso arranjar de fazer isso? Tron. Depois do jogo de Pong, vem aqui a cena mais memorável do filme, porque é a sequência das motocas, as motocas de luz. Temos ali o Tron, o Flynn e o Han tendo que participar desse jogo, e assim, é perigoso, tá? Porque se eles morrem, se eles batem a moto, acabou, morreu. Acaba tudo, nunca mais vai reviver. Mas pra sorte deles, o Flynn foi o programador, foi o cara que criou o jogo de motoluzes. Então ele manda muito bem. É mais ou menos como o cara que criou o CS pegar uma AK-47 e se demonstrar o maior atirador de todos os tempos. Essa é a lógica do filme. Então ele sobe nessa motoca e ele arrebenta, ele sai andando pra lá, pra cá, eles fazem combinações juntos, eles fecham a frente da galera, entendeu? Eles atuam como se fossem motoboys cheios de experiência, cara. É, peça um pessoal em São Paulo entregando pedido. Não fala assim nos motoboys, tá? Porque eles chegam na tua casa com a comida bem quentinha e tu não tem que se preocupar com nada. Sim, mas eu tô falando, é mortal o trabalho deles. Eles podem ser atingidos por um caminhão, por um ônibus, por uma bala perdida. Perigosíssimo. Eles criam armadilhas e simplesmente dão um drible da vaca no Windows Defender. Já não serve de p*** nenhuma, né? Eu acho isso é muito legal, cara. Pensar que realmente todas as proteções que o sistema faz, elas são como o Windows Defender. É a mesma coisa que não tem nada. Elas só ocupam espaço, entendeu? É, atrapalha no processamento. Eles inclusive criam um rombo na parede de códigos, na parede digital desse programa, e por esse rombo eles conseguem passar e escapar do sistema. Ou seja, eles são fugitivos dentro do Windows, andando por tudo quanto é lugar, e eles inclusive encontram aqui uma fonte d'água, né? E aí a gente vê eles bebendo água, vivendo algo tão humano dentro daquele mundo. Essa cena eu acho que ela tá no filme só pra mostrar que a água ficava legal com essa estética, entendeu? Mas é engraçado que a água é extremamente bem feita, porque ela é uma água de verdade, né? Ela não foi feita em CGI, e me parece muito quando os caras colocam aquele modo de ultra realismo no Minecraft, onde tudo fica retangular e sem textura, mas a água fica incrível. Olha essa geometria. No meio da fuga, o trio começa a ser perseguido por vários tanques do MCP e nesse momento o Tron tem que ficar pra trás pra distrair a galera. Tron é um cara muito da hora, né? Consegue deixar escapar Flynn e o Han, só que infelizmente no meio dessas confusões o Han lembra que tá ferido e morre. E, sério, do nada, ele simplesmente assim, morri. Ajude Tron. Já o Flynn é o usuário e por conta disso, não sei te dizer o porquê, ele consegue reativar uma nave que estava parada ali, entendeu? A nave estava numa situação de barril, não estava rolando, mas ele reativa ela só que sem uma perninha. Aí ela anda torta. Tu também não tá se esforçando pra entender o filme, né? Tu tá cagando em cima dele. Ele era o usuário, ele tinha conhecimento dos códigos, então ele consegue acessar lá aquele monte de código e construir as coisas que ele quer. O que eu acho estranho é como é que ele não conseguiu fazer um código, já que ele é o criador dessa merda, deletar MCP, entendeu? Já que ele manja. Cara, o MCP,
Ele é uma dessas coisas inexplicáveis do Windows. Tu pode comprar o computador hoje, amanhã ele vai dar tela azul, se ele quiser ele vai dar e não tem explicação, pode procurar. Ele vai te dar um código de erro, vai, sabe, ele vai dar X000, jogo da velha 3, 4, aí 5, tu pesquisa isso aí, tá cheio de gente no Yahoo Respostas tentando descobrir o que é e ninguém sabe. Ninguém sabe. Cara, pior que tu me pegou no livro da vaca agora, de novo. Droga. Manja minha mãe. Cara, eu de tecnologia, eu sou o rei. Fez a Lura? Eu dou aula lá. Oh, que merda. Que merda, então. É mentira dele. O Flynn consegue invadir a fortaleza do MCP e lá ele encontra a espécie da raiz de onde fica instalado esse sistema e tudo mais. Isso aí acontece muito, o pessoal deletar o meu computador. É. E aí... Isso. Sabe muito, pai. Diferente do que ela falou, é tipo a pasta Windows, sabe? Essa que eu quis me referir. É claro. É claro. E lá tem todos os registros e coisas, tá ligado? E é lá que realmente tá o problema, é lá que talvez ele consiga derrotar esse mal. E em paralelo a isso, o Tron, que havia sido capturado, consegue escapar, já que aparentemente esse Windows Defender aqui é mão de alface, né? Não consegue pegar nada. Nossa, bem diferente do real. Inclusive ele vai lá pedir ajuda pra Yori, que é a versão digitalizada da namorada dele da vida real. Vem por aqui depressa. E o negócio é o seguinte, ela sabe como acabar com tudo isso e eles precisam da ajuda do criador da Encom, o Dumont, que aqui é o cabeça de p... esse programa. Cara, ele tem uma cabeça de p... velho. Isso é um pênis? Ele tem o disco, ele tem a informação, ele tem a chave para que eles possam finalmente desativar o MCP. É tipo o serial do programa, entendeu? Ele tem o código. Entendi. Quem é seu usuário do programa? Alan, ele me chamou, eu posso passar. Tecnologicamente, um marco para a humanidade. Cinematograficamente falando, um filme insuportável. Calma aí, paizão. É assim que eu defino Tron. Cara, que filme chato! Quanta baboseira! Eu assisti esse filme há muitos anos e eu lembro que eu não tinha gostado dele. Mas assim, tá ok, entendeu? Eu fui reassistir, nossa, cara, quanto blá blá blá, quanto blá 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 tecnológico, cara, que dificuldade de contar uma história, velho. É que assim, ó, eu vou dar uma colher de chá pro filme, eu vou passar um paninho, o Léo tá bravo, eu vou passar um paninho que é o seguinte. Como ele tinha que apresentar muitos conceitos que ninguém entendia na época, e as pessoas nem sabiam quais seriam os nomes de cada coisa, sistema operacional, antivírus, coisa. Como eles não sabiam exatamente esses termos, eles apresentam muitos conceitos, mas eles têm que explicar o conceito, entendeu? E aí fica nesse papinho, nessa enrolação de muita coisa e parece que a história não anda, tá ligado? Cara, esse filme aqui, se ele cortasse alguns personagens... Cara, o MCP é o sistema que assumiu o controle. Não tem que ter o cara que desenvolveu, o outro cara que trabalhava, aí ele foi demitido da empresa porque o presidente roubou. Ele começa a criar essas ramificações, esses outros personagens, essas coisas tecnológicas. Cara, a história é um fiapo e eles conseguem abrir um monte de fiapinhos no meio dela pra deixar ela mais complexa. Esse filme ele tem 1h32 mais ou menos, mas ele é bizarro, ele parece ser tipo 3 horas. É muito louco como o tempo não passa, cara. Realmente é uma experiência meio dolorosa. É uma odisseia, eu diria. É uma odisseia. Eletrônica. Verdade. Ah, ele disse! A galera toda se junta numa nave pra ir até o núcleo da pra acabar com o MCP, só que quem para essa galera toda? O Sark, que é uma espécie de mão direita do MCP, um subordinado. Ele é a versão digitalizada do presidente atual da Encom, o Dillinger. Aqui no final rola uma batalha super emocionante de gente arremessando frisbee pra lá e pra cá. Esse frisbee com LED, né? Que é esse negócio, dessa arma. Tu joga isso aí pro teu cachorro, ele fica louco. Nossa senhora, tu corta a cabeça do cachorro fora. Competition and touted as... Na reta final, eles conseguem invadir a nave aqui do Sark, derrotar ele, e aí sim eles podem partir para o núcleo e acabar com o MCP. Só que para isso tem uma barreira, eles precisam quebrar essa barreira, e o Flynn se sacrifica pela galera. Ele fala assim, deixa que eu vou nesse raio horroroso aqui, que na época era incrível, e eu abro caminho para vocês poderem ir lá e derrotar. É como se fosse o final do Star Wars, Uma Nova Esperança, entendeu? Que o Luke tem que entrar lá e conseguir destruir, só que feito de uma maneira ruim. Que é o que acontece aqui no filme, sem emoção e sem um clímax real, né? É que a trilha sonora é triste, né? O Flynn abre, o Tron joga o frisbee e aí eles conseguem derrotar o maldito MCP e de quebra saem daquele ambiente eletrônico e voltam para a realidade. Aleluia.
No mundo real, o Flynn agora finalmente vai ter provas pra conseguir, né, comprovar que ele é o criador de tudo aquilo, e assim o filme acaba do nada. O filme acaba do nada. É muito louco, sério. Parece que acabou o dinheiro, não tinha mais como deixar uma câmera ligada, e aí acaba o filme. Essa é a parte mais barata do filme, né? Esse finalzinho, eles podiam ter feito um pouquinho mais, assim, mais 5 minutinhos. Espera, eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Tron, uma odisseia eletrônica, custou 17 milhões e faturou 50, não foi um grande sucesso, as críticas foram mistas, porque muita gente acha a história muito simples, mas não é que ela é simples, ela é simplória, e não bastando ser simplória, eles dificultam ela, cara, é impressionante. A história, que ela falou, era um fiapo. E eles pegam esse fiapo e repartem ele de tudo que é maneira e puxam um pedacinho pra cada lado. Meu Deus do céu, cara, que isso? Precisava ter feito isso. Cara, o negócio é o seguinte, tá? Não existiria filme da Marvel se não fosse Tron, não existiria Toy Story, não existiria muitas coisas que a gente vê hoje, entendeu? Esse filme aqui, ele de fato é feito em computação, cara. Sabe o que é isso aqui? O que é isso? De verdade, eu vou resumir pra vocês. Vai. Isso aqui é prêmio Irmãos Lumière, entendeu? A importância da parada, parabéns. Ah, inventou um monte de coisa, depois todo mundo melhorou isso aí, entendeu? Mas na época é muito importante, parabéns. Esse daqui talvez seja o primeiro grande filme que de fato foi feito com computação gráfica, uso extensivo. É impressionante, a gente tem que respeitar muito, mas é um filme insuportável. Nossa, e eu entendo todo mundo que assistiu isso aqui na época e não conseguiu, sabe, não teve seu coração tocado por essa história chatíssima, cheia de personagens insuportáveis e com o ritmo de uma tartaruga amputada, cara. Um filme que não anda. Coitado. Esse filme é muito chato. Coitado. Não assista. Coitada dessa tartaruga, né? Não bastando ser lenta, ela foi amputada. Ah, pobre tartaruga. O desempenho do primeiro filme não foi nem um pouco satisfatório, então a Disney simplesmente engavetou a sequência e esperou quase 30 anos para lançar um filme novo de Tron. E a verdade é que parece que só foi lançado para instaurar uma nova tecnologia. Como nos anos 80, Tron foi muito importante para fazer um filme de CGI, com um ambiente de CGI, agora Tron, o legado, vinha com a premissa do tal rejuvenescimento facial. Curiosamente, mais uma vez, a franquia sendo revolucionário. Agora deu certo o rejuvenescimento facial? Ficou bom? Vamos descobrir. Lançado em 2010 com o roteiro de Edward Kitsis e Adam Horowitz de Lost e direção de Joseph Kosinski de Top Gun Maverick, Oblivion e Fórmula 1, Tron, o Legado abre em 1989 e mostra o Flynn falando com o seu filho a respeito da grade de jogos, do mundo dos jogos e como é incrível, coisa arada. E a gente percebe que né, o Jeff Bridges aqui, né, jovem, mas ele percebe que o filme sabe que não tá 100% esse efeito visual, porque eles deixam ele na sombra ali, né, não mostram muito, mas daqui a pouco vai mostrar mais. Eu, Clu e Tron construímos o sistema onde toda a informação era livre e aberta. Não, tá errado. A gente vê essa conexão entre os dois, né? O Flynn ali mostrando pro seu filho Sam a magia da grade, e o filme então corta e a gente avança 20 anos no tempo. Agora o Sam já é um adulto, mas no passado ele teve aí uma grande perda, já que o Flynn desapareceu 2 aninhos depois. Sabe o que ele foi fazer? O quê? Foi comprar vape. Porque como esse filme é eletrônico, né? Compra vape no AliExpress. E assim como quem vai comprar cigarro, o Flynn foi comprar vape e nunca mais voltou. Ninguém sabe o que aconteceu, ele tá desaparecido. E o Sam, então, acabou sendo criado pelos seus avós, há muito leite com pera, ovo maltine, todas essas coisas. E ele virou esse jovem adulto rebelde. E o negócio dele, entendeu? Primeiro, não dá bola nenhuma pra Incom, porque ele herdou essa empresa, ele é o acionista majoritário, mas ele nunca vai lá. E ele tem moto. E ele anda de moto em alta velocidade pela cidade, bem doidão, e o único dia que ele vai na Incom é pra aprontar. Ele sai de moto bem rápido, vai lá, entra na empresa escondido, tá todo mundo fazendo uma reunião ali importante, os cabeças da empresa, que incluem o Alan, que agora é só um funcionário qualquer, o Cillian Murphy de peruca, que tá parecendo o Hideo Kojima, né? Kojima, o que você fez? Ele que aqui é um dos descendentes lá do presidente original, ou seja, é de uma família suja, entendeu? Tá rolando toda essa confusão ali, mas o Sam, meus amigos, esse cara aqui ele não perde tempo. Ele entra na empresa, ele vai no computador, ele hackeia um sistema porque ele entende dessas coisas, entendeu? E aí sabe o que ele faz? Ele bota imagens do cachorro dele na tela no meio da reunião. Opa,
Ainda tem uns defeitinhos. Não só isso, tá, Léo? Ele também pega a ISO do novo Windows que a empresa tava para lançar e lança na internet open source, entendeu? Não vai ganhar mais milhões, Rincon, não vai. Alguém sabe onde o arquivo mestre está? Eu sei, na internet. Bom, mas a Rincon aqui passa por esse perjúrio, né, já que temos o Pestinha aqui, o Flynn, ele é o Pestinha, ele vai lá, bota a foto do cachorro, disponibiliza a ISO do programa na internet, faz um monte de bosta e vai escapar da empresa. Mas ele escapa por onde? Pelo terraço. Ele vai até lá em cima, vai pular de paraquedas, até que o guardinha, que imagina que deve ter o melhor salário de todos os tempos, porque ele se submete a passar por uma prancha de um navio pirata pra pedir pro cara o que ele tá fazendo. Cara, o salário desse cara, desse segurança da Adobe deve ser brabo, velho. Que isso? Te peguei. Tá tranquilo, seu chefe aprova essa ideia. Desça daí, seu corno, desça daí. Aí ele descobre que é o Flynn, o filho do Flynn original, e o Flynn, de novo, pula de paraquedas. Ele é o acionista majoritário, o pobre segurança não tem o que fazer a não ser voltar. De ré. De ré, né? Imagino eu. Você já se perguntou se tem direito de receber o adicional de insalubridade? O Flynn acaba sendo preso porque ele fez essa traquinagem aí, só que quem paga a fiança dele? O Alan. E não bastando pagar a fiança do cidadão, também vai lá trocar uma ideia com ele e fala: pô, meu querido, por que você faz isso? Sempre fazendo merda, já tem 30 anos na cara, só faz bosta, fica aí zoando a empresa. Pô, a empresa é tua, para de ser assim. Mas o Flynn, ele é revoltado, entendeu? Ele fica puto com o que aconteceu, o pai dele foi comprar vape, né? É um vape sabor melancia, não é bacana. Só que daí o Alan fala assim: olha, eu tinha um celularzinho aqui muito velho, que eu uso assim pra nada. Só que o teu pai falou: segura esse celular com um dia eu vou mandar uma mensagem. E não é que essa mensagem veio? Com isso, o Alan tem a teoria de que o Flynn original ainda está na grade. Ele está vivo na grade e deve ser importante. Ele não ia desistir assim, Sam. Não ia desistir de você. Alan. E aí ele fala pro Sam: cara, vai dar uma olhadinha lá na loja de fliperama do teu pai que tá intocada. A gente nunca fez nada com aquilo. Parece que ele saiu de lá ontem. Vai dar um confere lá. O Sam então vai até o local, se direciona até a máquina de Tron. Em 2 segundos descobre que tem uma passagem secreta atrás daquela máquina. Entra nela e localiza um computador brabíssimo. Então ele vai lá no computador para mexer, para procurar informações. Mas nesse momento o pobre coitado é digitalizado e enviado para a grade de jogos. E olha só, tá muito mais moderno agora, né? Cheio dos neon azul, neon laranja, coisa bonita, hein? Coisa maravilhosa, tecnológica. Tecnologia! E assim como no filme original, assim que ele é capturado, para onde ele é enviado? Para os jogos! Plataforma 8. E eu tenho um bonequinho seu na minha prateleira, sabia? E daqui tem um jogo do disco de novo, só que mais moderno, né, com a direção do Joseph Kosinski, que não manda mal, tá? Pra mim ele faz um feijão com arroz bem interessante, visualmente o filme também, ele avançou bastante e é legal tu assistir o original e depois assistir esse aqui, porque tu percebe que em 28 anos os caras evoluíram muito na questão visual, né? Infelizmente na questão do roteiro a evolução foi, ó, desse tamanhinho assim. Mais uma vez ele entra lá e eu fico muito incomodado com a habilidade dele de chegar, pegar um jogador supostamente muito brabo e em 2 arremessos de discos destruir o cara, entendeu? É muito rápido. A curva de aprendizagem desse personagem, Sam, ela me deixa perplexo, assim, porque ele não tem dificuldade nenhuma na vida dele. Ele já foi criado como herdeiro, ele nunca fez nada, fica andando de moto, gastando dinheiro do pai dele, estragando a empresa, e quando ele entra no videogame ele é o deus do game. É que tava no fácil. Ah, bom. Está explicado. Ele vai passando de fase em fase, sempre tá fácil, ele vai escapar, só que ele acaba caindo e vai enfrentar o Riddler, que esse sim é o mais pica-seca do rolê. E pra esse, ele acaba perdendo. E quando ele vai ser finalizado, o cara que tava ali organizando o rolê fala: não mata esse cara aqui, traz ele que eu quero trocar uma ideia. Assim, Sam é levado até ele, o grande comandante desse local. Flynn. Não, na verdade não é o Flynn, é o Clu, uma criação do Flynn. Não sou seu pai, Sam. O Flynn, que é um usuário, basicamente fez um programa, a imagem e semelhança dele, que é o Clu. E nesse momento a gente vê o processo de rejuvenescimento facial falando muito mais alto no filme, que a gente vai ver com todos os detalhes, texturas e luzes do mundo, o rosto de Jeff Bridges rejuvenescido. E aí, gostou? Ficou uma merda. Impossível você parar de olhar
pros olhos de peixe morto e pra movimentação labial que tem nessa criatura, entendeu? Porque os lábios, eles não se movem assim, ó. A boca, ela abre e fecha conforme o movimento da fala, tá certo. Mas é que quando a gente fala, tem esses micromovimentos na nossa boca, entendeu? O nosso lábio vai pra frente, ele vem pra trás, né? Isso não existe no modelo digital de Jeff Bridges aqui. O que são microexpressões faciais? E assim, eu acho que esse filme tinha a desculpa perfeita pra fazer isso. Meu Deus do céu. É a versão do Flynn original dentro do computador. Era só falar que ele é mal renderizado justamente porque ele é uma versão. O computador não consegue replicar a essência humana. Era tão fácil dessa desculpa, entendeu? Mas não, como eles colocam um personagem no início do filme também num flashback, não é isso, né? É ele jovem mesmo. Que vacilo. Não. Bom, mas para compensar esse horror visual, o Clu vai colocar o Flynn numa disputa de motoluzes. E aqui, a cena da motinho, meu irmão, ela é bonitaça. Ainda mais porque tem uma música no fundo, e dessa vez, a gente reclamou que no primeiro filme não tinha trilha sonora, dessa vez temos trilha sonora do Daft Punk, que muito bom, né? É muito massa. Esse filme aqui é massa, velho, entendeu? Esse filme ele forma aura. Isso aí, essa daqui é a cena que define ele, porque é essa trilha muito massa no fundo. Visualmente, essas cenas das motos, elas funcionam bem demais. Então você assiste e é um bom espetáculo visual. Arrepiei, tô tudo arrepiado. E lembra, o Kevin Flynn, ele mandava muito bem nas motocas na vida real, então assim, pra mandar bem na motoca no jogo é 2 palitos, né? Nesse caso, tem mais lógica, tá? O cara, ele de fato andava de moto. Então quando ele vai controlar uma moto em outro ambiente, eu acho que faz mais sentido do que ele ser o cara que programou o jogo e do nada ele aprendeu a pilotar uma moto. Faz sentido. Ele destrói várias motocas laranjas do mal, só que ele fica na pior. Ele tá pra morrer. Mas um Jeep do Hot Wheels acaba salvando a vida dele. E quem pilota o Jeep do Hot Wheels? Cora, uma mulher bonita. Nossa, brother, que gata! Ela então leva o jovem Sam até o seu pai, Kevin Flynn. Sem rejuvenescimento facial, ele tá ali preso nessa grade e começa a dar uma explicação do que aconteceu. E aí, meu irmão, senta que lá vem a história, tá? Porque é o seguinte, Kevin Flynn, assim que chegou naquele local, na grade, decidiu que iria criar, então, o Clu para ajudar ele, e quem tava junto era o programa Tron também. E eles começaram a pacificar aquele local todo, a organizar, criar um monte de coisa, só que eles encontraram um povo lá dentro. Um povo original que nasceu de uma maneira misteriosa, que são os Isos. Os Isos seriam meu presente pro mundo. E o que aconteceu? Clu aconteceu. Os Isos, que são seres tão avançados que o Flynn acreditava que eles pudessem ser a solução dos problemas da humanidade. A gente poderia dizer que os Isos são mais ou menos a inteligência artificial, algo que vai se retroalimentando, aprendendo, etc. Mas eu acho que seria errado da nossa parte afirmar isso, porque nem o filme sabe o que são os Isos. Essa é a minha teoria. Esse filme aqui é mais um que, cara, ó a balela tecnológica. Assim, ó, os Isos são diferentes dos programas que existem dentro daquela grade. Mas por quê? Eles não foram programados, eles nasceram lá. Ok. Eles são um erro de registro do Windows. Ah, droga. Tu começa a fazer as coisas e o Windows começa a dar erro e tu não sabe de onde surgiu. São os ISOs. E um desses erros de registro é a Cora, que faz parte do ISO. Ela é a última dos ISOs. E por que ela é a última dos ISOs? Meu amigo, porque o Clu pirou o cabeção, entendeu? Ele foi criado e programado para pegar e fazer o sistema perfeito. E ele encontrou ali nos ISOs um problema. Ele viu que os ISOs não seriam bons para aquela grade. Então ele fez um genocídio, mandou matar tudo. O expurgo. Foi um genocídio. Mais do que isso, ele derrotou e aprisionou o Flynn. E é por isso que o cidadão nunca conseguiu voltar para o mundo real. Ele tá literalmente preso ali, porque ele não consegue batalhar contra o Clu. E ele também não consegue sair da grade, porque se ele fizer isso, o Clu vai aproveitar essa saída e vai ir junto para o mundo real. E aí só Deus sabe o que vai acontecer, entendeu? A morte de todos está anunciada. Inclusive, no meio de todo esse blá blá blá, o Flynn percebe que quem enviou a mensagem lá pro Alan não foi ele não, foi o Clu, porque ele queria que o Sam entrasse para abrir o portal e permitia assim que ele partisse pro nosso mundo, entendeu? Mas aí eu me pergunto, vendo o filme, tipo assim, qual que é a ideia do Clu? Ele vai sair pro nosso mundo no formato do quê? De um vírus? Acho que ele sai no formato de um c...
De um clube? Não, porque é de verdade. Ele vai ser o quê? Ele vai virar um pendrive aqui na Terra? O que ele vai ser na Terra? Porque assim, quando sai, tu assume um corpo, né? É. Eu acho que o Clu assumiria o corpo do Jeff Bridges, que eu não sei onde é que tá. Cara, eu não sei. A lógica desse filme, pra mim, ela é inexistente. E o motivo pelo qual eu acho que esses filmes não deram certo como se imaginava, né, não foram esse grande sucesso, é justamente porque o roteiro deles, meu irmão, pra mim, é assim, ó, é capenga, mas é muito do capenga. Sabe o que parece? Que a história, tanto do primeiro quanto do segundo, é meramente uma desculpa pros avanços digitais das coisas, sabe? No primeiro filme era toda aquela criação do mundo em CGI. E aqui é do rejuvenescimento facial, entendeu? Eles precisavam evoluir essas tecnologias, eles queriam esse sandbox pra fazer isso. E a história, meu irmão, pano de fundo. Pra mim, esses dois filmes são duas grandes tech demo. Benchmark de bloco de vídeo. Um detalhe importante é que o Clu precisa do disco do Flynn. Ó, essas coisas. Precisa do redondo do Flynn, entendeu? Uma boa história, homem. Cada um aqui tem um redondo que carrega nas costas. E ele precisava do redondo do Flynn para conseguir sair. Então ele também não podia simplesmente matar o Kevin Flynn, a não ser que ele ficasse com o redondo dele. Tá, então o Kevin Flynn tava com o redondo preso. Isso aí. E o outro tá de olho no redondo dele. Safadeza, hein? Para com essas brincadeiras gostosas. O velho vai dormir porque tá com sono, só como é que é velho, come quer dormir. E na soneca do velho, a Cora chega e fala assim: olha, meu querido Sam, eu vou te ajudar, entendeu? Tem um cara aqui que eu conheço, que é um brother das antigas, que ele é meio esquisito, é meio estranho, mas ele vai te ajudar. O nome dele é Zuz. Pega aqui a motoca branca lá do primeiro filme pra fazer fanservice e vai pra cidade falar com o Zuz. Ele chega na cidade, tá rolando uma balada, ele encontra lá um programa que fica arrastando asa pra ele, é uma garota de programa, né, imaginou? E ela leva ele até o Zuz. E o Zuz, aparentemente, é maluquito das ideias, entendeu? Inclusive o ator, é aquele mesmo ator que faz lá em Crepúsculo, aquele... Sabe aquele maluquinho? Eles se encontram nesse bar maneiríssimo, onde tá rolando uma das grandes baladas da história, né? Daft Punk tá aqui, né? Olha os caras aí. Daft Punk tá ali comandando as cabines, entendeu? Put your hands up for Brazil. Eles estão lá, a galera tá curtindo. Faltou um DJ Pitbull, né? Faltou um DJ Pitbull ali. O Zuz se mostra ali um cara amigável, até que vai ajudar o Sam. Eles têm 10 minutos de papinho sobre nada com coisa nenhuma, até que em determinado momento o Zuz vai se revelar como um traidor. Ele, na verdade, é um agente duplo. Vai ser um passeio e tanto. E na sequência ele bota uns malucos pra batalhar contra o Sam e contra a Cora. E aí começa a música do Daft Punk aí. Nesse momento é foda. Mas... Nossa, demais! A formação de aura nesse momento, meu irmão, ela é imparável. Claro, a música é interrompida por alguns papinhos desse maluco, desse Zuz, e algumas coreografias toscas que esse filme tem, entendeu? Mas a música é muito massa. E o visual é legal também, né? Não dá pra tirar isso do filme. Tirando a coreografia, mas o visual é legal. Foda! No meio dessa confusão, eles têm que escapar, só que eles acabam deixando pra trás o anel do Flynn. Não! O redondo dele ficou! E a Cora foi ferida. Nessa saga aqui, todo mundo que toma um golpe de redondo desaparece. É assim que funciona. Mas a Cora, eu acho que por ela ser uma ISO, ela é a primeira pessoa de toda a franquia que apenas é ferida. Sim. Ela, sabe, atacam ela com o redondo e ela perde um pedaço do braço. Qualquer outro personagem teria se desintegrado, mas ela não. Foi só um arranhão. Eles escapam dali, ela tá sem braço, tá pra morrer, mas quem aparece também, ele, Kevin Flynn, que como é o programador da porra toda, consegue mexer nos códigos da menina, que ela é um ISO, né? E aí ele consegue reconstruir um braço pra ela. Olha só, é uma coisa mesmo impressionante, modéstia à parte. Simples assim. Só que agora o redondo dele tá com quem? Com o Clu, que chega lá botando ordem na bagaça e fala: ô Zuz, entrega o redondo do Flynn e ó, só porque tu é um trouxinha, só porque tu é babaquinha esquisito, eu vou explodir todo teu rolê e tu vai morrer junto. Esse foi o Daft Punk, né? Depois disso só foram voltar lá com o Pharrell anos depois.
Como a gente falou de vários defeitos desse filme aqui, a gente não pode esquecer também do protagonista, interpretado por Garrett Hedlund, que é um atorzinho mequetrefe, que gurizinho de merda, né, cara? Cara, ele... Caraca, chinelhou o cara. Também não precisava pegar pesado assim, né? Ó, o cara é ruim e o texto que deram pra ele foi aquele que o pessoal escreveu com o Clu, né? Então tem um momento, cara, teve uma cena que me marcou. Um dos piores diálogos, eu juro, um dos piores diálogos que eu ouvi em um filme nos últimos anos da minha vida. Que é a Quora chega pro Flynn, pro Sam e fala assim: nossa, eu quero muito conhecer o Sol. Como é o Sol? E a resposta dele pra ela, nesse momento, era o momento do filme me entregar alguma coisa que não tenha a profundidade de um pires, entendeu? Me entrega algo legal, associa realidade com inteligência artificial, com tecnologia. Mas ele prefere falar o seguinte: nunca ninguém me fez essa pergunta. É quente, é radiante, é lindo. Eu nunca tive que descrever o Sol. É quente, radiante, é lindo. Ô, cara, que diálogo ruim, cara. Nem bota uma coisa dessa no filme, entendeu? É pra ter um link, porque no final ela vai ver o Sol, mas é um diálogo tão ruim, é tão mal escrito, cara. E assim, só pra fechar, eu gostaria de trazer aqui uma crítica desnecessária aos nomes do filme. Cara, por que esses filmes têm que ter Clu, Han, Tron, Flynn? Cara, que isso, cara? Parece onomatopeia. Cara, é impressionante. Se você é fã do Pio, já deve ter percebido quantas vezes o Léo se incomodou com nomes de coisas. Ele se irrita. Ele queria que chamasse o quê? Pedro? Jack? Juca? O que tu queria que fosse? Cara, vamos seguir a nossa jornada com Clu, Han, Flynn, Tron. É que falando assim parece ridículo. Tu não é nada, otário! Com o braço já restabelecido, o trio acaba sendo perseguido pelo Clu. E nesse momento a Cora acaba distraindo a galera para que, olha só, o Flynn, o Kevin Flynn e seu filho Sam Flynn consigam escapar, né? Consigam sair daquele local maldito. E no meio desse rolê todo, eles descobrem uma parada muito maluca, que o Tron tá vivo ainda. O Tron, ele virou uma espécie de agente do Clu. Ele é aquele cidadão de laranja lá, que é muito habilidoso. Hensler. É, o Hensler, ele tá lá sendo usado como capanga, né? Coitado do Tron, porque o Tron, ele tinha ele era bom de coração, entendeu? Ele era um antivírus, só que agora ele faz parte do sistema. O sistema é foda. E depois de muita correria, vai pra lá e vem pra cá, ele chega até a sala de comando do Clu, que é onde ele estava justamente guardando o redondo do pai do Flynn. Ai, meu Deus! Sam, vai! E ele consegue recuperar o redondo do pai, e não apenas isso, mas também a Cora. E eles saem vazados dali numa navezinha da hora. Eles estão indo rumo ao portal para poder escapar daquela desgraça, só que o Hensler, o Tron, né, vai atrás. E ele começa a perseguir, a navezinha atira ali, atira cá e tal, uma treta desgraçada. E tem um momento que os nossos heróis vão ficar na pior, eles vão morrer. Só que quem salva a vida deles? Tron, que é um programa, mas ele conseguiu ter uma crise de consciência, sei lá eu, e acaba se voltando contra o Clu. Eu luto pelos usuários. Essa é a grande surpresa do filme, tá? Porque assim, esse daqui parece ser tipo um vilão, um chefão, entendeu? Só que aí a gente descobre agora que ele é o Tron, então ele tem essa virada de chave, de sei lá eu por que cargas d'água, ele decide que vai ajudar a turma que tá ali invadindo o computador. Porque sim, Zequinha! Inclusive o Tron bota o Clu pra dormir, eles começam a cair num penhasco desgraçado, parece que o Clu vai morrer, só que ele acaba pegando uma nave, mata o Tron, ou pelo menos joga ele numa poça d'água, não sei, e consegue ir até o portal. E quando o trio chega pra escapar, quem tá esperando eles lá? O Clu. E aqui rola essa cena muito memorável, né? Mais uma vez, tu vê que é um filme que gosta de pirata. Agora ele faz uma ponte, é um pouquinho maior do que a tábua lá do pirata, né? Mas aqui a gente vai ter o Clu frente a frente com o Kevin Flynn. A versão real e a versão mal renderizada. Eu criei um sistema perfeito. O problema com a perfeição é que ela é desconhecida. E eles têm um embate de ideias, aí dá pra ver que o filme também dá uma inspirada em coisas tipo Deus, entendeu? Deus, Jesus, Lúcifer, e tem paralelos que você pode traçar aqui, e eles na verdade são bem óbvios, né? E ali tem o Clu conversando com o seu criador, e aí o Clu tá indignado, falando, olha, você me criou para buscar a perfeição, e agora você pega e me descurraça, fala que eu tô errado e tal. Então ele tem essa discussão de pontos de vista. Mas fica claro que não tem como o Clu retornar, não tem como ficar bom novamente. Já era pra ele. E nesse momento, a nossa querida Cora consegue dar um perdido no Clu e parte junto com o Flynn para aquele raio de luz.
E nesse momento, mais uma vez, Kevin Flynn vai fazer um poder, já que ele é programador, ele consegue mexer nas coisas, ele faz um poder maluco de sugar o Clu pra ele. E assim, o Clu não consegue atingir os dois, que escapam, junto com o redondo do Flynn, rumo à Terra. Já na Terra, a gente vê cenas ali do Sam Flynn voltando, né, com a informação. Agora ele entende o que aconteceu. Ele vai poder também, talvez, restituir agora o poder da empresa, né, já que ele é o acionista majoritário, então ele vai fazer isso. E a gente pensa, bom, infelizmente, né, não teve o que fazer com a Cora, né, já que ela era um programa, né, ela é um ISO, mas ela tava no computador, né. O que ele vai fazer aqui na Terra? Virar um pendrive? Pois bem, ela veio junto com ele. E não foi como um pendrive no bolso dele, não. Foi como essa gata, que tá doida pra andar de moto com o Sam. Vem comigo. Quero te mostrar uma coisa. Oi, linda. Que linda. Tá linda, linda, linda. Eu juro que eu não entendo. Se o filme tivesse me dado qualquer explicação, mas qualquer explicação, que tinha uma impressora 3D, que ela é holograma, qualquer merda me bastava. Qual corpo esta piranha está usando? Qual corpo? Meu Deus do céu, alguém me explica isso. Que isso, rapaz? Tenha calma, rapaz. Cara, honestamente eu não sei. Eu sei que esses filmes aqui, como é um mundo muito tecnológico, eles fazem com que tudo possa acontecer. Mas eles estabelecem regras que depois parece que eles ficam quebrando as regras, entendeu? Por que essas pessoas estão saindo? Pra onde o Clu ia sair se ele saísse de lá, entendeu? É que assim, já é absurdo o fato dele ser sugado por um raio laser e parar dentro do computador. Com certeza. Já é absurdo. Mas, se tu passa um pano falando assim, bom, como ele foi desmaterializado ali, depois ele é materializado de volta, né? Por esse mesmo raio. Mas tipo assim, a Cora não foi desmaterializada, entrou no computador e depois teria um corpo para materializar de volta. Não tem isso. Ela era simplesmente um sistema de computador, e aí o raio laser fez o quê? Ele inventou um corpo humano, né? É isso que tá me falando? Eu não consigo entender. Eu também não entendo a lógica. Olha, acho que tá pensando demais nisso. Fato é que no final do filme, os dois se juntam, né? Numa motoca, enquanto olham o pôr do sol. E ela percebe que o sol é quente, redondo e magnífico, né? Assim como o arrombado do Sam falou. Que lindo esse final. E que visual, hein? São Paulo não tem isso. Bom, o Legado custou 170 milhões e faturou 410, muito abaixo do que a Disney esperava. E as críticas foram mistas, né? Porque o pessoal elogiou os visuais do filme, que realmente são muito interessantes. Também elogiaram a parte da trilha sonora, que é muito... O trabalho da Daft Punk aqui é incrível, tá? Mas criticou todo o resto, né? Porque, pelo amor de Deus, o roteiro desse filme, as atuações, é tudo muito chinfrim, né, cara? Cara, as pessoas falam, tá? Falam mal de Velozes e Furiosos, mas isso daqui é Velozes e Furiosos 10 com uma roupagem mais bonita. O filme é tão burro, meu Deus, como é ruim esse roteiro, cara. E assim, o primeiro filme, o original, eu acho que ele fez um avanço tecnológico muito grande. Era muito difícil, entendeu? Eles queriam contar uma história, mas eles não sabiam nem se era possível fazer aquilo lá. Então a história era uma desculpa para eles realizarem aquele projeto. Agora, esse filme aqui, em 2010, cara, ele sofre desse mesmo mal, mas o avanço tecnológico dele é muito menor. Tem o rejuvenescimento facial, que era muito difícil na época, embrionário, então os caras tinham que desenvolver, e beleza, só que a dificuldade real estava no filme dos anos 80. Afinal, eles não sabiam se era possível fazer. Esse aqui, depois de 28 anos, vários já tinham feito. O mundo digital, com vários personagens CGI, já havia sido feito. Então esse filme aqui não tem a desculpa de fazer uma história tão vagabunda dessa. Deus merda! No fim das contas, Tron virou sim uma saga, tem um nome muito reconhecido, tem spin-off de animação e tudo mais, mas ela nunca chega lá quando o assunto é ficção científica. Ela nunca é uma das mais lembradas, sabe? Ela nunca é mencionada e pra mim faz todo sentido, porque eu realmente acho que os dois filmes, enquanto narrativa, eles são horríveis. Nossa, como é ruim, cara. Não tem... Quando o avanço tecnológico, quando a tecnologia avança e você passa por cima do respeito, entendeu? E do merecimento que esses filmes têm por terem, de fato, feito avanços tecnológicos, não sobra muita coisa. Esse segundo aqui eu sei que tem muita gente que gosta, e pra mim é porque ele tem cenas de ação legais, entendeu? Mas, cara, assim como o primeiro, pra mim os dois filmes fracassam miseravelmente tentando contar uma história. E agora a gente vai ter Tron Ares, um novo filme dessa saga. Parece ser uma bomba. Nossa senhora, meu Deus, o trailer desse filme, cara, Nossa, esse filme, se ele for bom, vai ser uma surpresa do ano pra mim. Cara, tomara que ele seja, porque pra mim esses dois aqui não são nada bons. Então espero que esse terceiro, pra mim, a régua dele, pra mim, pro meu gosto, é muito baixa, entendeu? Ele pode facilmente ser o melhor dos três. Isso não seria tão difícil. E aí, no ranking dos melhores e piores, eu vou falar que o
melhor é o primeiro, mas ele é fraco, né? Eu só acho que ele é melhor porque ele tinha uma tarefa muito mais difícil. É só isso. Eu vou votar sem respeito nenhum. Eu prefiro o segundo filme, que pelo menos tem umas cenas de ação legais e uma música massa. E o primeiro filme eu quero que vá pra casa do c... Que isso? Meu Deus. Com todo respeito. Com todo respeito, porque é um filme que é muito importante, que revolucionou a tecnologia do cinema. Aí falou tudo. Então é isso, pessoal. Se você desrespeita o cinema, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho, comenta sua opinião a respeito de Tron. Você é um dos fãs de Tron, legado? Porque eu sei que no mundo está cheio de fãs deste grande filme. Então deixa aqui seu comentário e não se esquece de seguir a gente nas redes sociais, de conferir as lives do Miguel, assistir ao PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, e conferir as nossas brusinhas que estão lá na loja. Praticamente todo mês tem uma estampa nova, tá? Em setembro teve estampa nova, em outubro vai ter mais uma. Tchau!